Boa tarde, começamos mais um podcast Animal. Hoje eu estou trazendo aqui uma protetora, minha amiga, desde a barriga da filha dela e do Gabriel, né? Há 11 anos. Há 11 anos. Daniele Cavalcante. A Daniele Cavalcante já foi secretária da Proteção Animal de Maracanaú. Maracanaú foi coordenadora. Coordenadora, porque ainda não era secretaria, né? Foi coordenadora, que fez um trabalho incrível lá. Dani também é protetora e ativista da causa animal e é a atual secretária executiva de bem-estar animal da Secretaria Estadual da Causa Animal do Ceará. Dani, eu queria que você, antes de tudo, se apresentasse, mas se apresentasse de uma forma mais ampla, tanto do seu trabalho como protetora, como coordenadora de Maracanaú e como atual secretária da CEPA. Boa tarde, satisfação estar aqui nesse programa acolhedor, né? E de grande importância de valia falar da pauta animal, porque falar que é muito importante, necessário a comunicação. Então, o programa desse ele é rico e ele é necessário para a causa animal. A gente precisa que se tenha informação, diálogo, conversa, né? E é a informação que a gente consegue alcançar o nosso objetivo. A gente consegue encontrar aquele protetor que não tem aquele acesso e por meio de uma informação de um canal desse. Então, quero parabenizar você, Fernanda, como protetora, também como comunicadora, né? Como jornalista, né? Que você faz essa dois favor da causa animal. Favor de bem, né? Que é o favor de ser protetora, o bem de ser protetora e o bem também de levar essa comunicação. Então, você tem essas duas riquezas. Quero deixar aqui meus parabéns para você e para o programa. Obrigada, Dani. Vamos lá, né? Eu sou Daniele Cavalcante, sou protetora de animais, assim como muitos aqui, mas eu nasci em um berço de proteção animal. Eu posso dizer que, na época, a proteção animal dos nossos pais, dos nossos avós, não era tão intensa. Mas eu tive um tio, né, que ele morava no Montese. E aí, esse meu tio, ele era muito intenso em proteção animal. Ele resgatava, ele cuidava, ele colocava dentro de casa. Já a minha mãe, ela era uma protetora, mas nessa pauta mais de... Ela já acreditava em uma política. Sabia que na época dela, na era dela, não ia existir, não tinha, mas ela pensava em um futuro que poderia acontecer. Então, ela tinha muito essa consciência. Com os meus 6 anos de idade, eu sentei uma vez no colo dela e chorei, e disse que eu não aguentava aqueles gritos dos animais sendo recolhidos pela carrocinha. E ela me botou no colo e disse para mim que um dia aquilo tudo ia acabar. Um dia ia nascer alguém que ia acabar com aquilo. Você acredita que eu brigava com o pessoal da carrocinha quando era criança? E aí eu também... E assim, eu perdi vários animais pela carrocinha. E assim, frustrava. A gente que já gosta, que já vem de sangue. Eu costumo até dizer, Fernanda, que nós que fazemos a causa animal, nós temos DNA de Noé. Né? Os nossos filhos pode ter, porque a gente já vem construindo isso, é nato, é natural a gente gostar. Mas quando a gente nasce em um berço, e aí favorece tudo isso, né? E aí eu me tornei, e logo cedo a minha mãe teve que sair de Fortaleza e trabalhar em Maracanaú, por questões de trabalho. Ela era servidora pública do Estado, ela teve que fazer uma função lá, e por eu ter 6 anos, minhas irmãs já eram mais velhas, já ficava em Fortaleza, eu acompanhei, tive que estar com ela. E nisso a gente começou a cuidar daqueles animais daquela população lá, daquele município. E quando eu alcancei a maioridade, eu entrei mesmo no ativismo, onde eu já tinha autonomia, onde eu já podia sair sozinha, onde eu já podia militar. E eu comecei a trazer a população, os vizinhos, as pessoas que gostavam de animais, para militar ali, né? E aí, me juntando com vocês, chega a época do Orkut, onde a gente começa a se conhecer, né? E aí veio essa força da causa animal geral, né? Onde nós nos unimos, nos reconhecemos como protetora. Né? Bastante, o Facebook entrou muito, né? Mas a gente ainda estava ali quando chega o Orkut, a gente já começa a fazer as nossas primeiras publicações. Mas aí na década de 95, na época de 95, a gente já militava, a gente já tinha a existência da doutora Geusa Leitão, né? Juntamente também com a Rosane, no Abrigo São Lázaro. Só que na nossa época que a gente fazia proteção, não existia mídia, não existia foto. Realmente nós fazíamos uma proteção raiz e ficava por ali. Quando essa nova era que chega, na década de 90, logo se aproxima, chega a 2000, né? E onde a gente é muito jovem, você é da mesma época, a gente milita junto ainda, né? E aí
nessa década de 90, entra com muita força e eu começo a cuidar daqueles animais. E aí eu levanto um movimento de caminhada da causa animal. Na época não era caminhada, era caminhada mesmo. Eu juntava a população e aí ia protestar porque não existia nada para os animais. E eu combatia os maus tratos. As pessoas, eu ficava indignada porque alguém não alimentava o animal, porque abandonava. Quando eu vinha da escola, eu via animal abandonado e eu resgatava, né? Levava para minha casa, cuidava. E aí, em Maracanaú, eu criei... ninguém acreditava em adoção, porque os protetores eles tinham medo, receio de fazer adoção e as pessoas voltar ao mesmo crime. E eu comecei a apostar. Não, vou fazer adoção. Comecei a fazer adoção. Mas o que é que eu via? Eu resgatava, eu cuidava, eu estava para adoção, e no dia seguinte tinha animal de novo na minha porta. Eu fazia isso e o ciclo voltava. E o que é que eu pensei? Não, agora eu vou atrás do poder público, porque não tem condição de eu fazer sozinha. E eu comecei a buscar o poder público, quando eu vi que não tinha nada de política pública e nem o poder público estava envolvido com a responsabilidade que era deles. E eu comecei a bater nas portas erradas. Eu comecei errando, sempre apanhando, sempre levando não. E é isso que me fortalecia, esses nãos que me fortalecia, né? E as pessoas também não acreditavam. E aí, quando eu vi, eu ia para a zona, não tinha nada. Na verdade, zoonose, eu não ia buscar política pública. Eu ia combater, como eu já tirei animais de centro de controle de zoonose, mas eu dizia assim, o que tem aqui para os animais? Só tem morte, tem vacina, pois eu vou usar as vacinas. Aí eu fazia adoção e pedia as vacinas. E aí eu levei alguns nãos, mas aí eu consegui chegar a um dia fazer um evento que tinha vacina para animais. E nessa vacina eu comecei a fazer educação com as pessoas que tinham que fazer a vacina. Eu aproveitei a carona e falava das vacinas antiviral que ninguém nem sabia que existia. Né? E com isso eu comecei a fazer cobrança e entrei na Câmara Municipal conversando com quem nos representava. Eu queria alguém que representasse os animais, não existia, ninguém queria, porque eu via, tanta coisa para resolver, você vem atrás de animal de rua, e mesmo assim eu permaneci. Com isso eu recebi um convite, a gente foi na época que foi eleito, o Célio foi eleito, e aí eu comecei a cobrar, porque quando ele foi eleito eu fui cobrar. Na verdade eu estava atrás de alguém que representasse a causa para que nos escolhesse, né? E logo ele foi para Brasília, e ele chegando em Brasília eu viajei para lá e pedi que ele mandasse recursos para o meu município. O que é que acontece? O meu município sempre dizia que não tinha recurso, não podia tirar daqui, dali. E eu lia bastante sobre proteção animal, né? E eu via que realmente eles não estavam falando uma inverdade. Eu disse, então, vamos atrás de recurso. A gente tem um deputado, eu vou atrás dele. E quando chega lá, ele manda recurso para Maracanaú. A gente consegue o primeiro recurso. Depois disso, eu fui convidada para ser coordenadora. Porque eu já desenvolvi uma política no município que o próprio município não desenvolvia, também não sabia por onde desenvolver. Mas como eu já vinha fazendo, eles aproveitaram a prática, juntamente com essa minha vontade, que o município crescesse, e eu assumi uma coordenadoria de proteção e bem-estar animal. Mas deixando claro que eu fui coordenadora, não fui secretária, né? É porque, na verdade, ainda não existia, né? Eu fui lotada numa secretaria do meio ambiente, né? Então, partia tudo do secretário. E até que o poder público pudesse entender a causa. Hoje a gente já tem esse entendimento, mas era muito difícil entender. Ou eu me deparava nas delegacias, até antes de chegar lá, né? Quando eu ia para as delegacias, eu perdia muito. Porque eu levava um pinto para proteger um pinto na delegacia. A gente não conseguia proteger nenhuma cadela, mas dirá um pinto. Mas eu ia. Eu sabia que eu ia ter percas, mas eu estava lutando. Dani, concluiu? Sim. Desculpa. E como você chegou à atual gestão agora? Você foi... falou de Maracanaú, esqueci. Porque assim, eu dei uma parada assim, para falar dos inícios, né? Que a gente veio lá da minha história. Então, assim, eu fui para Maracanaú, aí fiz esse trabalho, e sempre muito aguerrida. Eu tinha muito essa força aguerrida, né? Mas, assim, eu me esquivava muito de alguns conflitos, porque eu focava. Eu pensava assim, não, se eu for por esse caminho, eu não vou alcançar aqui, e eu quero isso daqui. Então, a causa animal, ela é muito cheia de amor, ela é muito cheia de vontade, de solidariedade, mas também ela tem as suas dores. E eu tentava diminuir as minhas dores mais nas minhas lutas. E aí, o que é que eu desfocava do que eu achava que não... Não, se eu for por aqui, é um caminho bom, mas ele não é curto. E eu queria encurtar essa dor, né? Porque era muito animais sofrendo. Algumas vezes, por eu ser coordenadora, eu não tinha
algumas autonomias de secretário. E eu apresentava para o meu secretário, olha, a gente tem, o projeto é esse, ele, boa vontade, um secretário legal, bom, mas só que ele não podia fazer, porque a gente precisava de recurso, precisava de pasta, precisava criar toda a estrutura para a política. A gente precisava de carro, e aí às vezes eu me deparava com o animal. Eu me achava impotente, porque eu era coordenadora, me deparava com o animal, e eu dizia, poxa, eu sou coordenadora do bem-estar animal, e o animal está aqui nessa situação. E eu comecei a lutar mesmo dentro do poder público, né? E a gente começou a criar rúbricas, até para a gente, porque é diferente de um protetor ir lá e resgatar, é diferente de uma ONG ir lá e fazer. Sim. Do poder público chegar. O poder público, ele precisa de rúbrica, ele precisa de estrutura. A gente não pode chegar e fazer e deixar... Então, eu via nesse conflito. O que acontece? Eu, muito dedicada nessa pauta de políticas públicas, porque eu via que o caminho era esse. Tinha que ser... Por que eu lutava por políticas? Porque eu não achava justo o protetor lutar sozinho. Não dá. Tem que ser todo, é o coletivo. A Constituição diz que é o dever de todos, é o coletivo. Né? E eu me deparava com minhas realidades, e aí eu ia lutando e compreendendo. Até que um dia, essa própria secretaria que eu já estou como secretária, foi uma das nossas lutas, inclusive você também lutou com a gente, Fernanda. Você faz parte dessa luta, né, da política. A gente lutou bastante, e o governador disse que queria, dentro da secretaria, uma protetora. E eu recebi o convite, porque antes da política pública do Estado, que existia até uma coordenadoria. Mas o do Maracanã, por mais que ela não tivesse ainda tão desenvolvida, ela estava ainda mais em evidência do que a própria coordenadoria do Estado. Né? Por quê? Porque tinha uma protetora bem, no meu caso, né? Eu acredito que as pessoas confundiam o próprio poder público, a ação do poder público, com as minhas ações aos finais de semana. Porque aos finais de semana não parava. Eu continuava fazendo resgate, eu continuava fazendo adoção. E, meu entendimento, resgate não pode ser só resgate. O resgate ele tem que acontecer e tem que ser seguido de adoção. Então, eu promovi os eventos de adoção. E, com isso, eu recebi o convite para estar na secretaria. Acredito que é pela minha experiência de gestão em Maracanaú, juntamente com a minha vida de proteção animal. Essas minhas duas experiências me trouxe para a secretaria como executiva. É bacana. E existe alguma história de resgate que reforçou essa tua missão na causa animal, que mais te emocionou, que mais chamou a atenção? Resgate seu. Sim, Conta um pouco pra gente. Meu mesmo. Um dos primeiros foi realmente lá na década de 90, onde aquele chamado salsichinha, né? Uma pessoa deixou na zoonose porque tinha calazar. E aí eu peguei, né? Fiquei com ele. Na época, eu posso até dizer que eu cometi crime, porque eu tirei, levei eram uns momentos bem difíceis na época. Até tratamento, até conseguir um veterinário era muito difícil. E aí, o que é que eu fazia? Mesmo ainda estudante, eu deixava de lanchar, guardava o recurso para a gente poder consultar um animal. Para a gente consultar o animal para fazer esse tratamento. E nessa época, né, fosse esse que foi um dos primeiros, né? Que eu posso dizer, foi um dos primeiros que eu tirei da zoonose para salvar. Mas houve um outro que ele já estava bem evoluído, já estava bem sofrido. E na época, Fernanda, eu te acompanhava, e aí você falava muito, batia muito na questão do calazar. Calazar, o tripa. Era. E aí eu me inspirei, né? E eu salvei também. Foi um cachorrinho velhinho, que ele estava num poço de lama, deitado lá, né? E aí ele não conseguia se levantar e eu fui buscar ele. Eu botei na minha casa, o centro de controle de zoonose foi na minha casa, deu positivo, mas eu não deixei levar. Ele ficou comigo. E ele passou todos os dias comigo, muito velhinho, muito debilitado, mas eu consegui cuidar, tratar. E como todo protetor, a gente sempre guarda o recurso para o animal. Eu acredito que protetor é igual filho. A gente sempre tem... Eu sempre tive a continha bancária do meu animal. Nunca fui protetora de pedir Pix. Nas minhas redes sociais eu não peço Pix, eu nunca pedi. Eu sempre dei o meu próprio jeito, né? Tirava sempre dos meus próprios recursos. Quando eu era adolescente, eu deixava de lanchar para deixar para ele, que eu pensava. É o costume de todo protetor. Eu tenho janta, eu tenho almoço, eu tenho proteção, e eles não têm nada. Então, para mim ficar sem lanchar na escola e dar a comida para ele era melhor. Para mim era como se eu tivesse lanchado, ou até melhor. Então, eu sempre guardava. Minha mãe nem sabia, mas eu fazia isso. E aí, esse foi o animal que me marcou. Esse velho que estava na lama lá,
sofrendo. Tive o Duda, mas esse aí foi o que me marcou. Outro que eu posso dizer foi uma galinha. Uma galinha, uma ave. Um galo, pipio. Na época eu era coordenadora já, e eu recebi uma denúncia de maus tratos, e era um local muito escondido. A gente procurava e não via. Eu passei 21 dias tentando achar esse local. Eu sempre ia com a guarda e nada. Aí um dia a gente conseguiu, e a gente entrou, e eu achava que era só uma cadela, porque a denúncia, segundo a pessoa que me pediu, uma protetora, ela me deu acesso até para uma escola, para mim ver o local. Era uma cadela, mas quando eu entrei não era. Era um cativeiro. Era um cativeiro mesmo de aves. E foi 3 meses depois da lei sanção. Aí eu botei para cadeia, porque era o sonho de todo protetor. Todo protetor tem um sonho de fazer essa justiça. E eu aproveitei a lei sanção. E foi a primeira prisão do Ceará, foi eu que fiz. Eu até não deixei tantas pessoas saberem, não divulguei, com medo de represália contra mim mesmo, porque o local onde eu fiz era um local onde eu convivia. E eu fiz, saí meia-noite da delegacia, não sabia onde colocar os animais, porque quando eu estourei, eram vários animais. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu pensei que era só uma cadela. Mas eu consegui levar, alguns escaparam, outros não. E os que sobreviveram, eu consegui uma colega, que é vegetariana, que está, até hoje, ela ainda tem galo. Tinha galo de rinha, assim, foi um sofrimento. Para ela me ajudar e tudo, e deu tudo certo. Até hoje a gente ainda tem. Alguns realmente não conseguiram de tanto sofrimento. Foi preso, foi vitória, porque o agressor foi preso, né, o criminoso, mas na audiência de custódia ele respondeu. Claro que ele ficou respondendo, não podia viajar, tinha que dar satisfação à justiça, mas ele ficou em liberdade. Para a gente não é essas coisas, mas foi um avanço, né? É um avanço. Para quem ia para a delegacia, Fernanda, e o delegado devolvia, na época, o animal para o criminoso e para a delegacia e fazer com que esse cara, né, acho que 2021, fosse preso, aí para nós foi uma vitória, né? Eu sempre bato no pé, Dani, que não precisa exatamente ser protetor para estar dentro da gestão pública, seja como político, ou seja, né, dentro das secretarias, mas que precisa, no mínimo, gostar, né? Eu até cito muito que a gente teve uma aí que fez um trabalho incrível, que foi a Tonha Rocha, que não era protetora. Eu acho que o próprio Célio não era protetor, ele se tornou protetor, mas não era. A gente tem que saber diferenciar realmente o que é protetor e o que não é. Mas que é muito bom o protetor estar lá dentro. Sim. Porque você sabe, a gente sabe. E o protetor que estuda, porque eu digo também não adianta só ser protetor. Não. Porque se o protetor não tiver conhecimento, ele não vai conseguir fazer nada lá. Eu sei que você é formado, se eu não me engano, você tem até mestrado. Não, eu sou graduada em pedagogia, que é a minha primeira graduação. Eu sempre quis fazer pedagogia, porque eu disse, antes de engravidar, eu vou ser pedagoga. E realmente a minha pedagogia foi muito voltada para minha filha. Né? E eu sou também formada em biologia, eu sou bióloga, né? Exatamente, e com certeza você estuda sobre políticas públicas. Sim, eu tenho gestão em políticas públicas. Exato. Eu sou jornalista, mas também tenho pós em gestão em política pública, a gente tem que conhecer onde eu tenho várias especializações em proteção e bem-estar animal, porque eu só estudo isso, eu gosto, o estudo ele é muito prazeroso. Principalmente quando você gosta. E é bom porque você lá como secretária, você vai saber chegar e saber o que está pedindo, o que pode pedir, o que pode conseguir, né? Você não vai fazer uma confusão à toa sem saber como exatamente... secretária, a minha utilidade lá de proteção dentro da secretaria, o que é bom lá? É porque os técnicos, a gente tem que seguir bem os técnicos. Sim. Ninguém pode fugir da técnica. Exato. Mas os técnicos não compreendem de proteção animal. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que a tua vivência como protetora influencia nas tuas decisões num cargo de gestão pública? Muitas vezes eu digo assim, gente, às vezes elas questionam comigo, né? Dani, mas isso aqui está na lei e tal. Pois a lei vai ter que mudar. A gente tem que evoluir. Claro que eu não vou fazer aquilo agora, naquele momento, Sim. que ninguém está sobre lei, em cima de lei, mas a lei precisa mudar, né? Assim como alteraram lá a questão da vaquejada, a Constituição disse que não poderia. E aí não alteraram, mudaram, dizendo que era cultura. Então, a gente também tem que ver isso aí, né?
a gente precisa fazer assim a questão sanitária, com os abrigos, com os animais, mas nós não estamos ainda preparados para cobrar, agora que nós estamos nascendo, agora que a política chegou porque nós temos um programa, Fernando, chamado Pata Ceará. Eu sou apaixonada por esse programa, eu amo esse programa, é um programa que eu queria que todo mundo soubesse, todos os ouvidos soubessem e entendessem. Eu amo Patas, porque eu até digo assim com o meu secretário, se todos os programas parar, claro que a gente não quer que pare, se todos os programas parar e o Pata ficar, eu resolvo tudo dentro da secretaria. O Pata Ceará é um programa que ele alcança os animais de rua. Ele está lá e alcança os animais de rua. Por quê? Porque ele dá o suporte, ele manda o recurso diretamente, ele não passa por nem... Ele vai diretamente do Estado para o abrigo, ele vai para o protetor, certo? Nós, secretaria, apenas fiscalizamos, mas esse recurso vai direto para o abrigo. Não sou eu que administro. Quem administra é o próprio protetor dentro do abrigo. Então, vai um recurso até 200 mil, esse abrigo pode receber esse recurso, uma parcela de 3 vezes. E ele consegue comprar ração, medicamento, internar animal, veterinário, material de limpeza. Ele consegue pagar água, consegue pagar luz, dentro desse recurso. Eu posso te dar uma sugestão para o Pata, porque você falou agora e eu lembrei. Eu faço assessoria também do Lar Amigo de Jesus, e lá eles recebem muito a doação da Receita Federal. Sim. Que é algo parecido com isso, porque apesar deles terem que fazer aquela venda, mas geralmente nunca arrecada menos de 150 mil, 200 mil por instituição, mas quando eles vão receber isso, eles têm que ter um projeto e dizer para que vai exatamente aquele dinheiro. Ele não fica solto, porque assim, claro que a gente tem que confiar nas ONGs, mas a gente sabe que nem todo o dinheiro sempre vai ser direcionado da forma certa. E lá, por exemplo, a última que a irmã participou o ano passado, o dinheiro foi destinado para um caminhão. Termina, ela tem que comprar aquele caminhão e tem que mostrar para a Receita Federal que aquele caminhão foi comprado. Eu acho que seria uma sugestão para o Pata, para que quando a ONG fosse, ela realmente apresentasse para que seria exatamente aquele dinheiro. Eu sei que eles têm muito custo, mas assim, eu vou dar um exemplo. O Abrigo São Lázaro está precisando reformar as baias, a APA está precisando murar, a ONG melhorar as baias e tudo isso, enfim, realmente mostrar um projeto para que seria exatamente aquele dinheiro. O Pata Ceará é por meio de um edital. A gente lança o edital, né? E aí eles têm que ter um critério, né? Inclusive já está o edital vigente agora. E ele é criado todo abrigo ele tem que criar um programa, né? Um projeto dele. E aí, o que é que ele faz? O plano de trabalho dele. Dentro do plano de trabalho dele, ele apresenta, e do jeito que ele se inscreveu, o plano de trabalho dele é o que nós vamos fiscalizar. Se ele disser que a caixinha de transporte, ele tem que comprar a caixinha de transporte. Bacana. Porque se ele diz que compra a caixinha de transporte, mas compra a ração, e aí a gente vai fiscalizar. Ele tem que dizer o que é que ele vai comprar. Tá ótimo. A única coisa que ele não vai poder é fazer reforma, pagar aluguel, mas ele consegue pagar. Esse ano, o Patas veio liberando uma rúbrica para eles conseguirem pagar água e energia, água e luz, né? Qual foram as instituições beneficiadas esse ano? O ano passado, nós tivemos 10. Esse ano, a gente aumentou mais 10. Bacana. Foi o primeiro ano, né? Então, assim, tá o Abrigo São Lázaro, tá o Patinhas de Rua, tá em Rússias, o Vida de Cachorro. Nós temos 10. Eu não estou todos memorizados aqui, não. Sim. Temos Aquirá, Zapada. Dani, e como a atuação da Secretaria de Proteção Animal do Estado, quais são as tuas principais atribuições lá, como secretária executiva? O que você pode fazer e o que as pessoas acham que você pode fazer e você não pode fazer? Porque eu sei que tem muita cobrança, assim, mas as pessoas não entendem. Muita gente acha que é muito fácil, como a gente viu aí, candidato prometendo que ia fazer um abrigo, tirar todos os animais de rua, e a gente que é da proteção sabe que isso não existe. Pode até acontecer daqui a uns 30, 40, 50 anos, e olhe lá. Mas, enquanto as leis não forem mudadas, os animais de rua não vão acabar. Se não tiver punição, ainda vai ter animal de rua. Porque como nós temos a Secretaria do Estado, né, dá aquela impressão de dimensão de grande de poder. Secretária do Estado tem um poder. Então, por que não tirou animal? A gente sabe, a gente quer dar proteção, entende. Eu não sei mais atual, mas nós que viemos lá das primeiras, lá das décadas de 90, a gente sabe que não existia nada de proteção animal. Hoje evoluiu muito bastante. Eu acredito que o meu filho, o seu, que é da nova geração, nem entende as dores que nós vivemos, porque ele já tem, você tem uma criança que um dia desse estava no movimento com a gente.
Mas ele é um movimento que já existe política pública. O nosso movimento, quando a gente fazia, não tinha nada. Né? Não tinha nada. Hoje a gente sabe, no nosso movimento que o próprio Gabrielzinho estava 2 secretários lá na secretaria. Então, de proteção animal, isso quer dizer que existe uma política pública, né? Existe uma secretaria municipal, estadual. Então, dá aquela impressão de muito poder, né? E a gente não tem. O que nós temos? Nós temos leis que temos que obedecer elas. Inclusive, como eu sempre digo para os técnicos, a gente tem que mudar. É por isso que eu digo a importância de ter mesmo. Nós temos que ter cadeiras no legislativo, no executivo, no judiciário. O que eu não consigo fazer? Eu vou voltar aqui, lá na minha militância. Na década de 90, para me salvar um animal, precisava de uma lei. Por isso que o delegado entregava para o agressor. Exato. E ter cuidado, né, Dani? Eu acho que eu vou até pedir para você falar isso, que falar, gente, todo mundo fala. Você falou da manifestação, teve um rapaz lá que chegou fazendo baderna, justamente porque tinha secretários, porque tinha políticos lá, tinha o Eric, tinha a equipe do Célio. E aí teve a manifestação agora da exportação de animais vivos. Aí quando chegou lá, eu digo, gente, cadê ele? E cadê aquela outra moça que estava com ele, que inclusive o nome dela é Daniela, por que não vieram cá? Porque não ia ter os políticos aqui hoje? É isso. Então, por que eles não foram para lá para ajudar na manifestação, para dar gente? Porque lá, pelo menos, independente da equipe que estava, né, deu aquela movimentação, o que dá medo para quem está vendo, que se vê muita gente, a gente está dando alguma resposta. E aí tem uma manifestação na beira-mar com 10, 12 protetores. E cadê esse pessoal que foi fazer baderna? Isso. Então, falar, todo mundo fala. Eu sempre digo, siga exemplo de pessoas como você, como a Stephanie, como quem está realmente também fazendo, que você vive na militância. Sim, olha, sim. A gente fez aquela do jumento, você estava lá comigo, a gente estava lá na do jumento. Eu sempre lutei. 2023. Eu acho que nós começamos com a Toinha Rocha, Sim. né? Ainda não tinha, o Célio não era nem eleito, a Toinha ainda era vereadora. Ela que começou essa movimentação e tudo, e veio o Célio, veio o Roberto Cláudio, que para mim foi assim, um bom prefeito para a causa animal. E, enfim, que os outros, que independente de quem ganhar agora, que consiga seguir isso e que veja que que os animais voltam, né? Eu queria, Dani, que você me falasse que, na sua avaliação, quais os avanços que o Ceará conquistou na área de proteção e bem-estar animal nos últimos anos? O Ceará ele avançou bem em oferecer programas de proteção, o que é que a gente sempre pediu muito, as castração, né? Hoje a gente evoluiu para exames, hoje nós temos equipamentos móveis que quando você chega lá tem exame de leishmaniose, não só da leishmaniose, que também é uma pauta muito da saúde, mas especificamente diretamente ao animal. Nós temos hoje política que ele alcança o animal que está com Ehrlichia, o animal que está com sinomose, o animal que está com parvovirose. Hoje ele chega no equipamento do município de Fortaleza e ele consegue fazer esses exames, ele consegue fazer consulta, né? Hoje o protetor, ele consegue, a ONG consegue receber um recurso do Estado para ela ver onde é a necessidade que o abrigo tem, para ela investir naquela necessidade. E o Estado deixa que ela decida o que é que ela vai fazer com aquilo ali, né? Tem esse suporte do Estado, coisa que nós não tínhamos. Nós temos um equipamento móvel rodando em todo o Ceará. Nós temos equipamento móvel em outros municípios, que não seja nosso, mas de outros municípios, que já existe algumas prefeituras que já faz, embora seja de forma de mutirão de castração, mas existe algo. Então, a gente está avançando. Nós já temos coordenadorias nos municípios do Ceará. Nós temos a Secretaria do Estado. Nós temos também uma pauta hoje que evoluiu bastante em relação à proteção dos animais contra os maus tratos. Os maus tratos, eu vejo que ele cresceu. Mas ele também, nós já temos, nós já vemos o Scooby já ganhou, né? O Scooby ganhou ontem, né? Então, assim, isso é um avanço da causa animal. Onde eu chegava na delegacia, que eu ia entre uma cadela que sofreu zoofilia e uma criança que teria sido molestada, a criança estava à frente, claro, mas assim, é uma política que não existia. Hoje nós temos uma delegacia, especialidade de crimes ambientais. Hoje nós temos diversos programas e protetores intensamente fazendo adoção. Os shoppings estão cheios, o shopping tem dado espaço, a iniciativa privada tem dado espaço para a proteção animal estar aí. O que eu vejo? Antes, Fernanda, quando a gente militava, inclusive a gente estava vendo que nós estávamos numa audiência pública em Calcaia, você estava comigo lá, sim. A gente estava defendendo um cachorro. Hoje, um cachorro entra numa farmácia e fica lá no ar-condicionado e ninguém mexe. Então, isso foi um fruto da nossa luta, um avanço da política, né? E isso aí, quando a política acontece, aí todo mundo passa a entender.
Aí, querendo ou não, isso tem uma educação. Quando o chefe de Estado, o próprio governador, ele diz, está aqui a secretaria. Quando ele diz que a secretaria existe, eu tenho dito para os prefeitos sentam comigo e querem bem os programas de prefeito, criem suas políticas. Cria sua coordenadoria, porque quando eu vou criar um programa, eu penso logo, eu olho para o mapa do Ceará e eu vejo qual município tem uma coordenadoria, porque quando ele tem a coordenadoria, a gente consegue mandar o equipamento móvel, a gente consegue pegar dados dos animais, fazer estatística, para que a gente possa fomentar e eu levar para o Marcel e dizer, secretário, a gente precisa aumentar aqui o número de castração, a gente precisa comprar mais isso, e o secretário leva para o governador e diz, olha, a minha demanda aumentou, mas ele não pode só falar. A gente precisa ter esses registros, esses dados. Então, os prefeitos têm que se mobilizar, criar suas políticas, criar suas coordenadorias, e, inclusive, colocar protetores à frente desses cargos. Né? Eu acredito que possa ter, mas tem que existir um protetor ali do lado daquele gestor. Entendeu? Porque a gente, com certeza, sabe onde é que a gente vai conseguir aplicar, e direcionar, e ajudar e somar, né? E Dani, e Daniele, eu vou chamar de Dani porque você é minha amiga. Dani, como é que você avalia o papel das prefeituras na construção dessas políticas públicas? Que você acabou de falar que você exige. Como é que você realmente avalia isso? Das prefeituras, como que eles podem se mexer, se movimentar, porque tudo é uma ajuda, né? Vocês não vão conseguir sozinho a secretaria, o governo, se dentro dos municípios também não tiver algo. Fernanda, eu posso dizer... Eu tenho dito para alguns prefeitos que o que acontece? Quando eu observo que existe um prefeito, que ele cria uma coordenadoria e ele coloca um protetor à frente, eu vejo esse avanço. Eu vejo que é totalmente diferente, que a gente consegue ajudar de uma forma, mas quando eu vejo quem está à frente não é uma pessoa da causa animal, vou falar da causa animal, aí a gente precisa dar um suporte, precisa capacitar, a pessoa aí ainda vai ter que entender. Mas quando um protetor está à frente, ou um coordenador protetor de algum município, região metropolitana, eu vejo que o avanço, ele é mais... O poder público, ele é um elefante lento, né? É elefante pesado, onde a gente vai ter que carregar. Porque nós temos os nossos protocolos, não é fácil como a sociedade fala, porque nós temos que seguir leis, protocolos. É tanta coisa que, às vezes, eu digo assim, ai, meu Deus, se eu pudesse isso... O Marcel diz a mesma coisa. Se a gente pudesse, era tão bom, era mais conveniente, era menos trabalhoso. Mas a gente precisa responder de forma legal, né? E aí, quando o protetor está lá, eu percebo pelos municípios que anda. Por quê? Porque fazer política pública é também querer, é gostar. Às vezes eu saio da secretaria 8 horas da noite, porque o protetor quer falar comigo, eu rodo Ceará por aí todo, às vezes estou em reunião hoje, como eu estou aqui, mas ele diz assim, eu preciso falar, e eu sei que o protetor ele tem muito animal, ele tem que dar conta dos filhos, da mãe, do marido, do colégio do filho, né? E tem os animais, então o que é que eu faço? Eu me submeto, não, tá bom, qual é a hora que você quer vir para cá? Dani, eu só consigo 5 horas, estou te esperando 5 horas, eu estou muito cansada também e tal. Mas quando ele senta comigo é um prazer. E aí eu saio 8 horas, 9 horas, para mim não tem nenhum problema. Porque eu atendi, eu alcancei. Então, eu vejo que o protetor, ele gosta, ele quer. Então, assim, eu digo que o prefeito que conseguiu botar um protetor numa coordenadoria é 100%, né, de doação daquele protetor na frente daquela pasta. E tem protetor capacitado. A gente tem protetor advogado. Muitos! Dentista, médico. Vai ter protetor, mesmo que não seja aquele protetor 100%, mas que entenda a causa, que entenda a dor. Né, e deixa para dar os cargos em outras secretarias, mas na proteção realmente tem que ser que seja da proteção. E isso que eu sempre falo para os prefeitos, né? Então, quando eles pedem muita gente, olha, crie suas coordenadorias, mas eu sempre digo para eles, indique alguém da proteção. Bote alguém da proteção aí do lado. Dani, para você, qual é a importância da castração e da educação da população para o controle ético da população animal? A castração, a gente sabe que é a questão do controle, né? Mas também é o cuidado. Eu fiz uma adoção, essa semana eu fiz uma adoção, e a pessoa disse, olha, eu quero adotar uma cadela, mas porque eu quero que os meus 2 filhos saibam o que é amar, o que é cuidar.
porque hoje o mundo está muito frio. Ela estava comentando com a gente. Então, eu quero, da forma que o animal tiver, eu quero, porque eu quero que eles entendam o que é cuidar e o que é amar. Então, a castração, quando a gente inicia esse processo da castração, a gente educa, a questão do controle. E hoje eu tenho dito, não só castrar, microchipar. Ontem eu estava numa audiência pública em Horizonte, e estava a questão de criar a coordenadoria e tal, umas políticas. Aqui as pessoas, aquilo, sabe, Fernanda, que eu acho que a proteção tem que estar dentro dos espaços públicos, da proteção animal. Sim. Né? Porque aí um protetor, ele tem muito... Eu sou muito feliz na minha pasta, porque eu lido diretamente com os protetores. E eu sempre digo, Marcel, eu abro a porta para todo mundo, atendo todo mundo e fico aqui até as horas que forem com ele. E ele me dá bem esse espaço. Não, Dani, você é maravilhoso. Atenda aí. Se for necessário, eu fico até com você. Mas ele corre em outras pautas e eu fico aqui. Então, quando a gente aponta a questão da castração, que um protetor está envolvido, ele sabe lidar, ele sabe direcionar, ele sabe dizer, ele sabe explicar. E se o protetor estivesse mais dentro dos nossos espaços da secretaria, ele também é um agente público, ele é serviço de utilidade pública para o Estado do Ceará, o protetor. Então, ele está aqui na gestão, ele entende a gestão e ele vai lá fora e diz, a gente não faz isso por isso, a gente não faz isso por isso. E as pessoas começam a entender. E eu vejo que nós somos muito educadores. Nós não somos só um protetor ou um cuidador. Nós educamos, nós ensinamos, nós auxiliamos veterinário, nós somos pai e mãe, não só, nós somos agente público dos animais e da população. Você vê que um protetor, ele está aqui, aí na rua dele, o vizinho quer saber algo do animal, ele procura o protetor. Ele vai lá e procura o protetor, porque o protetor dá esse direcionamento. Então, quando a gente consegue auxiliar, ajudar, indicar a castração, ela é uma forma de educar e de controlar. Mas quando eu também faço o microchip, eu também dou mais essa ponta, né? Mais uma política pública. E é muito discutida a questão sede também, né? A gente é muito fácil dizer sede, mas vamos ver como é o protocolo da sede, né? Qual animal fica em sede, né? Qualquer animal, quer dizer, um animal indefeso vai para a sede, agora já aquele animal arisco, ele consegue conviver já no lar doméstico, familiar? Não, ele precisa voltar para lá, ele tem que ser castrado, imediatamente voltar. Né? Um animal que está ali em situação de abandono, mas ele é indefeso de outro animal ou de rua, e ele vai voltar para a sede. Então, assim, a sede ele tem que ter um cuidado, onde nós vamos selecionar quem volta, quem fica, quem tem perfil de adoção, quem pode ficar ali um tempo, né? Cuidar daquela saúde. Então, a gente, quando chega nessa questão vamos castrar em massa. Vamos estudar o que é castrar em massa. A gente vai castrar em massa, mas quem vai entrar... Claro que todos devem ser castrados. Eu sou 100%. Uma das que mais lutei foi por castração e até hoje não abro mão. Mas com responsabilidade, né? Sim, com responsabilidade. Se fala muito, estavam até em alguns grupos de proteção, batendo na tecla do centro de acolhimento. Estava tentando lembrar o nome. E eu sou totalmente contra. Mas você é contra porque você... tem lado... Não, eu sou contra como protetora, sempre fui contra, independente de política, independente para quem eu apoio, eu trabalho hoje, porque penso eu que vai virar só mais um centro de abandono. O governo ele não vai ter capacidade de acolher tantos animais. Mas o centro de acolhimento animal vai... E aí, se aquele animal não for adotado? A gente sabe que tem animais em abrigos que nunca foram adotados, que nunca serão adotados. Eu tenho um animal que eu resgatei para ir para adoção que nunca foram adotados. Morreram comigo de câncer, de velhice e tudo. Então, eu até digo que, ultimamente, eu só resgato animal na última das últimas, quando não tiver mais ninguém, porque estou cheio de animal idoso, estou precisando cuidar deles. Mas eu sou a favor do SED, mas sim, claro, nessa questão. Mas eu acho que o Estado deveria sim ter um local para SED. Eu não sou a favor do centro de acolhimento, mas para SED. SED toda, porque infelizmente hoje ainda não existe, os animais de ruas eles só são castrados por nós, protetores. Sim. Mas tem muitos bairros que não tem aquele protetor, que tem esses animais, ruas, bairros. E se tivesse um local para ir, pegava aqueles animais que dá para castrar, fazia aquela dúvida. Eu sou horrível para SED, eu já tentei fazer SED. Eu confesso para você que eu não sou uma protetora que faz SED, porque às vezes que eu tentei, eu fiquei com o bicho. O bicho vai passar 12 dias lá em casa comigo, eu me apego, eu não tenho mais coragem de devolver. Então, hoje eu castro de pessoas carentes, que eu sei que são da comunidade, que não vão castrar se eu não castrar, ou se eu chego para a pessoa, olha, eu castrei aquele cachorrinho ali de rua, tu dá o SED dele por 12 dias, eu dou a medicação. Então, assim, eu sou a favor, claro, que todo com isso que você
você falou. E eu queria até que você falasse também sobre isso. O que é que você acha de centro de acolhimento, de abrigo público e até mesmo de um espaço dado pelo governo, pelas prefeituras locais para sede? Na época que foi, eu acho que foi na época da Toninha Rocha, da gente, né, questão da sede, né, naquela época eu não concordava, até porque não tinha tanta política, tinha uma secretaria né, com proteção e tudo, mas assim, o que acontece? As pessoas, elas querem ter um animal, as pessoas não têm, a sociedade no geral, né, ela não tem compreensão do que é a causa animal, principalmente, Fernanda, naquela época. Hoje, sim, parece meio que a gente está querendo entender já, né? A gente já tem nos currículos das escolas, né? E tudo, mas antes a gente não tinha tanto. É verdade. E o que acontece? Com essa questão da sede, geralmente a pessoa não vai querer um animal, vai querer viajar, ou vai querer se mudar. E como eu faço muita adoção, o que é que eu digo na adoção? Olha, um animal, ele vai viver... Hoje em dia tem vacina, hoje em dia existe ração. Então, o animal vive, em média, 20 anos. Não é mais... O animal não vive mais só 12 anos, né? O Fortaleza não é mais a Fortaleza da década de 80. Ela evoluiu, os animais não estão mais soltos, já ficam em apartamento e tal. Então, o animal, ele vive mais tempo, porque ele tem mais qualidade de vida, mais cuidado. Já tem vacina antiviral, coisa que nem existia, sim, né? Existia, mas não era do conhecimento da sociedade no geral. E aí, esse animal, ele vai viver bastante tempo. E o que é que eu digo na adoção? Você tem consciência dessa adoção? Você sabe que no período de 20 anos, sua vida vai mudar. Você pode casar, separar, pode perder alguém, pode ter que se mudar. E nessa sua vida, você está preparado para, se acontecer uma mudança na sua vida, o seu animal ir junto com você? Porque sabe o que eu vejo? A pessoa diz assim, eu vou fazer a adoção, eu vou deixar minhas 2 cadelas, porque eu preciso viajar de urgência e eu não tenho onde deixar. E aí vai para onde? Para o centro. Para o centro. Eu engravidei, vai para o centro. Ah, minha sogra, o cachorro mordeu, assustou minha sogra, não quero mais. Para o centro, vai para o centro. E aí como é que fica? Né? Então, assim, eu acredito que poderia até existir, né? E vai já, né? Mas seria, assim, um caso de maus tratos com a polícia, não com qualquer pessoa, jogar, colocar. E também que fosse, eu apostaria muito mais que esses animais fossem para o Patas, para estar com um protetor que cuida, que sabe, que consegue fazer um programa de adoção. Porque, assim, eu consigo ter um centro, se eu faço Patas, eu consigo Patas em Camusim, Juazeiro, né? Amontada, qualquer município que seja custeado pelo governo, que tenha um Patas Ceará, possa suprir. Mas o Estado vai fazer uma sede, vai ser um centro de recuperação. E como é esse centro de recuperação? Primeiro que, se for um protetor para cuidar desse centro lá, na hora que for tirar o animal, ele vai ficar quanto tempo lá? Porque se for uma casa de recuperação, depende do que vai ser. Casa de recuperação, um centro de recuperação, uma casa de passagem provisória, como é que seria? Exato. Entendeu? Que nome seria esse centro? E aí, o que acontece? Geralmente, a justiça dá a ordem, que agora nós vamos ter que criar, mas aí eu fico me perguntando, onde eu estava em reunião, realmente com as pessoas do Ministério Público, e ainda não tem a compreensão da causa animal. Nós temos porque nós vivemos. A causa animal, ela não é contada, ela tem que ser vivida. Quem vive é diferente de quem conta. Você vê que eu estou contando aqui, sim, mas você sabe porque você vive. Mas quem está apenas ouvindo é diferente de saber o que a gente vive. Então, a causa animal, ela tem que ser vivida, é porque eu bato na mesma tecla. Coloque nos espaços públicos, convide os protetores para estar do lado dos prefeitos cuidando dos animais. Então, assim, o centro é uma coisa a se pensar. Claro que a gente não pode ver um animal ali sofrendo e deixar ele à míngua, de forma alguma. Mas deveria ser de uma forma mais cuidadosa, mais cautelosa, mais criteriosa, e pensar nisso. Uma boa conversa com os poderes, como isso vai ser feito. É claro que o animal não pode estar numa situação de maus tratos e deixar ele lá. O Estado tem que ir e deve tirar. Mas não é para, eu não quero mais, eu vou botar ali. Eu vou viajar, minha filha está grávida, eu estou com alergia, de forma alguma. De forma alguma, não é? Não. Tem que ter um critério. Né? Tá abandonado ali. Não, precisa de ser muito bem pensado, reconstruído, mas eu acredito que seria bem melhor investir mais no Patas Ceará e os próprios... o animal está sofrendo em Camusim.
O Pata-Será está sendo assistencializado, resgata o animal, está em situação de maus tratos, o abrigo que cuida, que ama, porque de toda forma, o abrigo, ele pega algum animal. De toda forma, ele está lá. Todo dia ele está fazendo. E aí, dá uma estrutura para que o protetor olhar. Eu tiro por mim. Eu tenho meus animais, mas onde eu estou, eu quero estar com ele. Eu tenho 2 localidades. Eu moro em 2 espaços. Fortaleza e Maracanaú. Quando eu vou para Maracanaú, eu levo os animais para lá. É incrível. Eu vou passar 2 dias em Maracanaú, eu pego os animais e levo para lá. Aí, quando eu volto para Fortaleza, eu pego os animais e trago para cá. Eu não consigo deixar os meus animais sozinhos com uma pessoa. Quando eu viajo, que eu fico viajando, eu deixo uma pessoa da minha família, mais alguém da minha família, porque é como um filho. Então, assim, pegar e deixar... Tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado. Agora, é claro, né? Criando um centro, a gente precisa... Nós que vamos administrar, precisamos ter todo esse cuidado. Quem vai administrar, quem vai coordenar, quem vai estar à frente. Como é que vai ser feito? O meu temor, Fernanda, eu compartilho junto com o seu. Como é que vai ficar o caos? E como nós somos da época que a gente batia na zoonose, eu, você, Stephanie, né? Nós somos dessa época, a gente teme o que é que a gente pensa, o que é que volta, dá um gatilho. Meu Deus, quem vai cuidar dos animais? Será que vai virar um depósito de animal? Como é que vai ser tantos animais juntos? Porque a gente sabe que o animal, tem um animal que aceita, tem outro que não aceita. Eu já peguei cachorro, que ele está muito bem com gato, mas não aceita de jeito nenhum outro cachorro. Não quer de jeito nenhum outro cachorro. Então, a adoção já voltou, porque ele aceita um gato, mas não aceita um cachorro. É por isso que eu te digo que eu acho que o SED, um local para sede funcionaria. Agora que fosse para sede mesmo, castrações. Pegou, mostrou, devolveu para lá. Aqueles animais que mas podem... ficar, não, né? Ficar não. Porque... Que fique bem claro, é para sede, não é local onde justamente o animal foi abandonado, o caso de maus tratos, não. Porque lá só vai ser um centro de Agora, castração. o protetor, ele tem um manejo com o animal. Sim. Ele conhece cada um, ele sabe o que fazer, parece que ele é mágico. Né? Isso aqui não dá certo, mas isso aqui. Então, ele consegue fazer isso, né? Ele tem essa mágica, o protetor ele tem essa mágica. E a gente que vive a causa animal, a gente sabe. Por isso que quando diz, uma lei para isso, as leis ela tem que ser construída junto com os protetores. Verdade. Para a causa animal, sim. Dani, e depois de tantos anos dedicado à causa animal, eu acho que a maior parte da sua vida, né? Talvez até toda ela, como você disse, sua mãe já vem disso, então, toda a sua vida. Qual o legado que você espera deixar para a proteção animal no Ceará? O meu legado é essa história, né, que a gente vem construindo da secretaria, né, é um lugar mais. E eu ainda quero escrever. Estou me preparando para deixar escrito. Algo que eu nem queria estar falando, mas eu queria escrever, né, sobre isso. E a gente conquistar mais pessoas a serem vegetarianas. Eu não sou vegana. Eu sou ainda, eu digo ainda, porque talvez eu vá evoluir ainda mais, eu ainda pretendo. Mas eu queria que as pessoas reduzissem muito essa questão de alimento com animal. Eu deixei de comer animal porque está há 11 anos. Antes de eu engravidar da Andréa, eu tomei a decisão de não comer carne. Mas não comer carne não é uma decisão. É um processo. Sem cobrança, sem estar aqui julgando o outro porque faz. Foi uma consciência minha, uma espiritualidade minha que eu disse, poxa, foi no dia que eu salvei os franguinhos, as galinhazinhas, eu disse, poxa, gente, porque a justiça disse para mim que eu poderia liberar os animais para se transformar em sopa para uma instituição carente. Aí eu achei assim, eu vou salvar, fiz tudo. Não, aí eu deixei na casa de uma vegetariana, né? Então, assim, o vegetariano, ele querendo ou não, ele salvou, ele fez essa parte, ele guardou. E me deu uma segurança de que aquele animal não seria abatido. Foi muito bom para mim. Então, eu ainda pretendo escrever algo antes que eu saia daqui, né? E dê mais a minha contribuição na política pública, nos movimentos, mesmo quando eu sair, porque esses cargos, eles são passageiros. Eu não acho... A gente sabe que os cargos públicos são passageiros, é algo que você passa um tempo, né? Dá a sua contribuição e depois você vai para outro ciclo, né? E eu acredito que eu ainda vou retornar ainda mais para a militância com mais força, porque agora eu estou como gestora pública, né? Algumas coisas eu ainda não faço, né? Mas aí eu ainda vou retornar para a minha militância, porque eu gosto. Agora, claro, de uma forma mais saudável, sabendo que muita coisa... Eu já vim aqui, já vi lá,
Mas eu preciso ainda deixar algo escrito. Dani, a gente já vai encerrar o programa. Sim. Aí eu vou deixar agora esse espaço só para tu dar tuas considerações finais, falar alguma coisa que você acha necessário. Deixar teu Instagram também, se alguém quiser seguir o Instagram da própria CEPA. E, enfim, deixar teu recado. Eu quero dizer aqui para todos que eu estou satisfeita, feliz. Acompanhe esse programa, que ele é muito rico, né? Eu queria muito que a proteção acompanhasse muito, todo o volume de proteção viesse para cá. Se eu tivesse mais tempo, porque eu corro tanto, Fernanda, mas quero deixar aqui meu abraço para todo mundo. Convidar vocês, protetores, também tutores, sociedade no geral, conheçam nossa secretaria. Visite nossas páginas, a página da CEPA, né? Secretaria de Proteção Animal do Estado do Ceará. O meu Instagram é Dani, protetora Dani. Aí você vai estar lá, me encontra, mas eu não sou tanto de mídia, eu sou muito de ação, de estar por fora. Até faço as minhas publicações, mas lutar por uma política pública, que é o meu prazer. E eu quero dizer para vocês que nós estamos à disposição aqui no nome da nossa gestão, também do nosso secretário Marcel Girão, que é o secretário titular da secretaria. Eu sou secretária executiva de Proteção e Bem-Estar Animal, trabalho diretamente com a política de proteção e com os protetores, então sintam-se à vontade, use nossa secretaria, conheça, cobre, mas também sabe que nós temos nossas limitações, né? A gente não vai poder fazer tudo. E quero deixar aqui um abraço para todo mundo, e deixar o espaço para quem quiser nos visitar e também usufruir da nossa secretaria. Sabendo que os protetores podem pedir o Giro Pet, vocês podem pedir o pet protegido, as vacinas, as coleiras, né? Entender como é que a gente funciona, saber dos nossos editais. Agradecer todo mundo aqui e dizer, mas reforçar, acompanhe esse programa, porque é um programa de proteção animal. Acho que a gente deve valorizar tudo que é da causa animal. Verdade. Se a gente valorizar, a gente vai seguindo. Bem. Pois obrigada, Dani. Obrigada a vocês que assistiram e fique até o próximo programa.